Aceitem aí, por favor, a gravação. Já aceitaram? Já. Pessoal, boa noite. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Eu me chamo Daniel Chaves e a gente está trabalhando hoje na nossa disciplina de História da América Contemporânea. Como vocês sabem, quem já assiste às outras aulas, matriculado ou não na disciplina, o que a gente está fazendo nessa disciplina, basicamente, é um trabalho que não segue aquela narrativa linear, cronologizante de história. Quer dizer, eu não estou interessado em nomear e montar o que são os pontos mais importantes da história e o que inevitavelmente ocorreria ou acarretaria de uma arbitragem da minha parte, mas estou interessado em, ao invés de olhar fatos, processos, e linearmente, o que eu acho, o que me pareceu no primeiro momento como algo extremamente perigoso, porque eu poderia estar induzindo a uma visão muito específica, muito autocentrada da história, naturalmente escolher coisas tematicamente, factualmente, implica em recortar outras. Qual foi a abordagem que me pareceu interessante? A abordagem que me pareceu interessante foi a de não observar eventos e fatos como uma escadinha da história, mas tentar olhar a história como um tecido, e nesse olhar da história como um tecido, ou seja, com tramas e linhas que são interdependentes, me pareceu interessante contextualizar a disciplina e elencar os grandes problemas históricos, as grandes questões, os grandes assuntos, as grandes transversais do tempo. Então, o que eu estou mostrando para vocês em tela é mais ou menos o seguinte, olha, eu estou mostrando a ementa da disciplina, tá? Todo início de aula praticamente eu faço isso, mas o que interessa é que, olhem, a gente falou do... Vocês estão vendo aí, Danilo? Perfeito, perfeito, Daniel. Legal. A gente falou já do conceito de América Latina, das oligarquias e populismos, do capitalismo na América contemporânea, do socialismo na América contemporânea, das ditaduras e tiranias, e hoje a gente vai falar do desenvolvimento e do desenvolvimentismo. Ou seja, notem que são os temas que vão brotando na história e gerando brotos, e frutificando, criando galhos, criando ramos. E a partir daí ganham vida própria temática, né? Isso me pareceu apropriado porque, se isso for bem combinado com uma base bibliográfica, e nós temos isso no curso, uma base bibliográfica que nos permita dar o suporte factual, o suporte empírico, a gente se concentra na transversalidade que o conceito tem. E nos proporciona uma riqueza muito grande. E uma certa tenacidade e flexibilidade para trabalhar. Até agora a gente acha que tem tido alguns resultados positivos, mas isso é algo que a gente só vai ter mesmo com a avaliação discente, ok? Para falar hoje disso, pessoal, eu tomei a liberdade em convidar o Danilo Oliveira. Danilo Oliveira, que é doutorando nesse momento, graduado em História na Universidade Federal do Pará, graduado em Relações Internacionais na Universidade Federal do Amapá, depois mestre em Ensino de História pela Universidade Federal do Amapá, e agora é doutorando em Estudos Estratégicos, certo, Danilo? Isso, Daniel. Estudos estratégicos da defesa e da segurança. Muito bom. Na Universidade Federal Fluminense, da minha cidade natal, que é Niterói. E o Danilo está vindo aqui para a gente para falar de desenvolvimento e desenvolvimentismo. Eu já queria começar a apresentar um pouco do assunto, como é de costume, porque acredito que aqui a gente tem algumas questões que são muito relevantes, né? Em primeiro lugar, a gente falava na sessão passada, quando foi tratar o tema das ditaduras e tiranias, sobre o imperativo de liberdade e de autonomia que guiou em um determinado momento da história, mais especificamente no século XIX, no início do XIX, quando os primeiros grupos políticos das antigas colônias britânicas, francesas, portuguesas, espanholas, neerlandesas começaram a discutir a hipótese, observem bem,
em desconectar-se da nave-mãe, ou seja, em se descolonizarem, em se emanciparem. Bom, isso, a rigor, no século XIX, malgrado a diversidade de graus de autonomia que sempre existem na história política das civilizações, datadamente no final do século XIX, na América, isso implicava na construção de Estados-nação soberanos. Então, notem bem que a liberdade expressa em um projeto político e econômico altivo e autônomo implica, via de regra, na soberania. E é por isso que o Danilo está sendo convidado aqui hoje, porque os colegas das relações internacionais entendem de forma muito especial o assunto da soberania. Porque discutir o papel dos Estados no sistema internacional é inequivocamente discutir soberania. Não só do ponto de vista da autocompreensão que os Estados viriam a ter sobre o que é ser soberano, como implica numa relação com os outros Estados também soberanos. De modo que a gente só consegue falar em um sistema contemporâneo internacional, tal qual nós experimentamos uma enorme importância no século XX, a partir da ideia de que povos arregimentam para si esforços e arrogam para si a soberania sobre um território que não é pertencente mais a um colonizador externo, que não é mais dependente, outra chave importante, de uma metrópole, mas que é terminantemente autônomo, soberano e, portanto, é a partir dessa germinação que nós começamos a falar em desenvolvimento e desenvolvimentismo. Porque o desenvolvimentismo, claro, são desses neologismos que a gente gosta muito na contemporaneidade. Mas o desenvolvimentismo é a escolha racional ou afetiva, pouco importa agora, o Danilo talvez já explorar isso, é a escolha por um projeto em se tornar desenvolvido. Claro que se tornar desenvolvido, tal qual boa parte dos conceitos que a gente explorou aqui na disciplina, não são integralmente consensuais. Eles são verdadeiros terrenos de combate. É capaz de, na mesma discussão do desenvolvimentismo, os desenvolvimentistas industrialistas, pró-exportação de commodity, saírem na paulada com os desenvolvimentistas ambientalistas. É perfeitamente possível que os desenvolvimentistas ambientalistas saiam no cacetete com os desenvolvimentistas que preconizam uma visão etnocientífica de sociedade. É perfeitamente possível que os etnocientistas, os etnodesenvolvimentistas, saiam no pau com o pessoal que acredita que desenvolver uma sociedade é criar equidade de gênero, por exemplo. Então, não existe no interior do que é uma discussão do desenvolvimento um consenso. Apesar de, vulgarmente, do ponto de vista de uma certa opinião pública, a gente falar em desenvolvimento e a gente entender isso a partir de uma certa codificação em geral de caráter economicista. Agora, o conceito do que é desenvolvimento transcendeu e muito o economicismo. Mas transcender não significa apagar. E a matriz do que é desenvolvimentismo é, sem dúvida alguma, econômica. As primeiras... Espera aí que entrou mais alguém. Um instantinho. Entrou o Miguel Tavares. Outro aluno, outro meu aluno do ensino básico. Aqui tem acontecido isso. Eu estou para puxar a orelha dos meus alunos da Unifap. Os convidados trazem mais gente do que os próprios professores, no caso, eu. Mas isso aí a gente depois conversa no pé de ouvido. Seja bem-vindo, Miguel. Oi, Miguel. De repente ele não está ouvindo. É assim mesmo, a conexão vai se criando. Não tem problema. Boa noite aos presentes, professor Danilo Sorato, professor Daniel. Inclusive, eu sou ex-aluno do professor Danilo. Legal, Miguel. Seja muito bem-vindo, tá?
Bem-vindo, Miguel. Obrigado aí pela participação. Sinta-se em casa, porque a casa é sua mesmo, tá? Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Eu estava falando com vocês, antes dessa breve saudação, que a discussão do desenvolvimento é uma discussão que, via de regra, surge para e passo a um momento também muito próximo do que a gente está chamando de história contemporânea das Américas, e que, não obstante, é um conceito muito típico da contemporaneidade. Falar em uma ciência econômica, em um campo de estudos da produção, da distribuição, da riqueza, da pobreza, é algo muito típico e particular desse contexto histórico. Muito típico do contexto histórico em que os estados entendiam-se como impelidos a criar condições soberanas de competitividade. Porque se tornar competitivo, ou seja, esticar o elástico da competitividade, era uma forma de também exercitar a capacidade de manter-se altivo e soberano sobre o seu próprio território. Lembrem-se que o final do século XIX e até mesmo o início do século XIX são épocas que são muito distintas entre si. Porque se o final do século XIX, da época dos imperialismos, da consolidação dos Estados-nação americanos que haviam se tornado independentes, das realizações das primeiras conferências internacionais que queriam falar em um sistema globalizado contemporâneo, Conferência de Berna, a Conferência de Paris, o Congresso de Berlim. O mundo no final do século XIX era um mundo muito diferente do mundo do início do século XIX. Desde o experimento do Congresso de Viena, um experimento conservador, reacionário, inclusive que cunhou o termo reacionário, que nos ajudou a falar em um sistema internacional pacificado entre os Estados-nação, o Congresso de Viena é consequência não só do período napoleônico, mas de toda a instabilidade prévia ao período napoleônico. Em especial, os conflitos intra-europeus do final do século XVIII. Muito severos, muito agressivos, e que levaram à percepção de que se proteger através da soberania e se desenvolver para ser soberano era algo importante. O final do século XVIII para o XIX, pessoal, é o início do que a gente chama de capitalismo. É o fim, ou o início do fim, das políticas mercantilistas do antigo regime. Já se falava em um ensaio técnico do que é uma questão econômica. E me parece muito importante voltar nessa discussão para olhar um pouquinho o que é desenvolvimento econômico. Porque a gente pode fazer transgressões conceituais, a gente pode transitar conceitualmente. Tem um sujeito que me parece interessante, e eu sempre uso esse texto, Danilo, até mesmo no mestrado em desenvolvimento regional. Porque ele fala, é um texto muito simples, super didático, do Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um economista brasileiro, tá? Que é um texto de 2006, e esse texto se chama O Conceito Histórico de Desenvolvimento Econômico. Ele vai fazer um arrazoado muito complexo. Mas a primeira frase tem algumas coisas que são matadoras, né? São intelectuais que têm uma capacidade de síntese peculiar. O Bresser Pereira é um desses sujeitos. Olha o que ele fala na primeira frase do texto dele. O desenvolvimento econômico é o processo de sistemática... Vamos lá. Sistemática acumulação de capital. Ele não fala o que é, se é dinheiro, se é capital cultural, tá bom? Ele está chamando de capital. Eu vou tentar até fazer uma tecla SAP para a gente ampliar e sair já do econômico, para eu já jogar no seu peito, para você matar no peito e organizar o jogo, Danilo, dentro dessa perspectiva do desenvolvimento como algo supraeconômico, ok? E aí você vai transitar com a sua liberdade de escolhas. Vamos lá. O desenvolvimento é um processo de acumulação de capital e de incorporação de progresso técnico tanto ao trabalho quanto ao capital resultado do trabalho.
Ou seja, é acumular capital e progresso técnico. Opa! Ele está falando em acumular riquezas, vamos chamar capital como um sinônimo de riquezas, e ele está falando sobre como fazer essa acumulação de capital, realizar uma troca, um trade-off, com progressos técnicos. Então é como se eu e o Danilo abríssemos uma firma para vender banana, porque a gente é pobre, pode acontecer. Então a gente precisa sobreviver. E a gente tem um bananal que dá banana pra caramba perto de casa. Então a gente vai para perto de um lugar e monta uma banquinha para vender banana. E esse dinheiro da banana começa a entrar. E eu e o Danilo começamos a perceber que nem todas as bananas que são vendidas precisam ir para o lixo. Basta a gente comprar um tachão. Vocês sabem o que é um tachão? Sim. Tachão é um panelão meio horizontal, né? Por isso que a gente fala que as pessoas têm cara de tacho. Porque o tacho ele é meio horizontal, né? Sim. Eu vou mostrar o que é um tachão. Eu sempre gosto de fazer essas coisas. Porque é importante, olha. Tachão de banana. Tachão para fazer bananada. Miguel e o Daniel podem falar, né, professor Daniel? Podem, devem, imagina. Se quiser. Tô meio perdido. Eu vim mais para prestigiar o professor aqui, porque que bom, não tô tem meio problema. alheio aqui ao assunto. Mas você vai sair entendendo. Se não sair, você briga com o Danilo, tá? É comigo a conta. Claro, claro. Ó, eu achei aqui um tacho de cobre. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Vê se está aparecendo aqui. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Vou botar só o tacho. Perfeito, perfeito. Então, eu e o Danilo, que a gente vendia banana, a gente se deu conta do seguinte. Pô, tá sobrando banana aqui. Por que a gente não faz bananada com o que sobra? Porque, em geral, bananada, goiabada se faz com a fruta bem madura, né? Então, a gente acumulou um dinheirinho e comprou um tacho. Então, de dia a gente vende e no final da tarde a gente faz uma bananada. E a gente vende também a bananada, porque tem gente que não gosta da fruta, mas adora o docinho. Então, a gente acumulou capital, incorporou um progresso técnico, porque agora a gente não sabe só arrancar banana e vender, a gente arranca banana, vende e sabe fazer bananada, e a gente vai aprender a embalar e vai aprender contabilidade para transformar isso num fluxo de caixa positivo. E a gente pode prosperar, quem sabe, e começar a falar em uma pequena fábrica de bananada. Porque, de repente, ficar no sol já não é demais. A gente já não aguenta mais vender na beira da estrada. Então, a gente pode ir trabalhar dentro de um lugar e apenas distribuir a bananada para pontos de venda no comércio. Ou seja, isso aqui que o Bresser falou, eu estou fazendo uma anedota, né? Uma pequena história para mostrar para vocês que se desenvolver é acumular capital, se é dinheiro, se é cultura, se é infraestrutura, eu não sei, e incorporar o progresso técnico, novas técnicas, que sejam aderentes ao trabalho que você desempenha sobre esse capital. Para quê? Para levar ao aumento sustentado da produtividade ou da renda. Para melhorar as condições de vida. E, em consequência, dos padrões de bem-estar de uma determinada sociedade. Olha que definição bacana do que é desenvolver. Desenvolver não é só acumular. É acumular e melhorar a técnica para produzir mais e viver melhor. Isso é uma coisa que pode ser transladada para várias discussões. Mas aí eu prefiro passar a bola para o Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo certo, Daniel. Para o Danilo certo, assumir perfeito. e falar um pouquinho sobre desenvolvimento e desenvolvimentismo na América. Queria desde já agradecer a presença do Danilo, agradecer a presença dos alunos, do Miguel e do Daniel que vieram, dizer que o que faz a gente ser desenvolvido é justamente isso aqui, tá? É produzir, acumular riqueza, incorporar técnicas para produzir mais e viver melhor. Mas isso não acontece como um processo natural ou casuístico. Isso é decorrente de trabalho.
Então é por isso que se você que é aluno da Unifap está matriculado na disciplina, mas não está aqui, você está até trabalhando se você está assistindo, mas você poderia estar trabalhando com muito mais produtividade estando aqui com a gente. É importante. Ok, Danilo? Vamos lá. Sinta-se em casa, eu vou ficar aqui no mudo escondidinho, tá bom? Perfeito, perfeito. A tela é sua. Perfeito. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, feito pelo professor Daniel Chaves, que é um colega, né, foi, na verdade, meu orientador, e hoje em dia eu considero um colega, né, de profissão, e tem uma qualidade realmente impressionante, né. E bem, o Daniel, quando ele apresentou um pouco do tema, né, falou um pouco do tema, ele nos mostrou algumas coisas muito interessantes, né? Ele falou um pouco do século XIX, ele falou que os países, né, como, por exemplo, o Brasil, como, por exemplo, os países da América do Sul mesmo, Argentina, da região do Prata, né, Uruguai, esses países, eles lutaram e brigaram por a sua independência, né? Eles pensaram, agiram na luta da sua liberdade política, que foi o que o professor Daniel chamou de liberdade, né? Então, quando o professor Daniel falou de liberdade, ele estava falando, no fundo, que os países queriam deixar de ser colônia, né, dos países europeus, de Portugal, de Espanha, da Inglaterra, como bem vocês compreendem, né, ou compreenderam, Miguel e Daniel, e passaram a ter 3 características que a gente chama nas relações internacionais que caracterizam o Estado, né? Então, quais são essas características, né? Nós temos 3. A primeira é o território, né? Um país precisa ter território. A segunda, o país precisa ter um povo. E a terceira, o país precisa ter um governo. Então, essas 3 características mínimas, elas dão sentido para que um país possa ser chamado de soberano. Mas, claro, é óbvio que essas características elas não reduzem, né, a ideia de um país soberano. Existem outros autores no direito internacional que trazem uma série de características que chegam até a ser exaustiva, até a 7 ou 10. Mas essas 3 são necessárias. Então, para um país ser soberano, ele precisa ter território, povo e governo. E se no século XIX esses países eles lutaram e brigaram por liberdade, no início do século XX, então, eles vão lutar pelo seu desenvolvimento, né? O que a gente chama de liberdade econômica. E o desenvolvimento, como muito bem apresentado pelo professor Daniel, ele percorreu um caminho muito, muito interessante e muito profundo através dessa grande definição que ele trouxe de que o desenvolvimento ele envolve um processo de produção técnico, ele envolve a acumulação de riquezas e ele envolve a transformação do trabalho, né? Para que haja desenvolvimento em alguma coisa. Pode ser uma indústria, pode ser um país, pode ser, enfim, um organismo internacional. Mas eu acho muito interessante, antes da gente aprofundar essa discussão sobre desenvolvimento, pensar de maneira micro, né? O que a gente pode entender como desenvolvimento da maneira mais simples possível, né? O que a gente entende como desenvolvimento? O desenvolvimento, ele pode ser, ou ele é, a transformação ocorrida em um dado corpo, eixo, pessoa, instituição ou nação, que utiliza os subsídios disponíveis em um dado momento histórico. Então, de maneira muito simples, a gente pode perceber, por exemplo, quando uma criança ela está passando da fase de criança para a adolescência, ela sofre um processo de desenvolvimento. E isso acontece também de maneira muito mais complexa em outros espaços, né? Na indústria, acontece nos países
e demais atores da sociedade. Só que saindo dessa definição mais micro, dessa definição mais simples, né, a gente pode, então, debater o desenvolvimento a partir mesmo dessa definição que o professor Daniel Chaves trouxe do Bresser Pereira, né? Um autor que eu considero chave para pensar o desenvolvimento econômico é o brasileiro Celso Furtado. O brasileiro Celso Furtado, fazendo um parêntese, ele nasceu nos anos 30 e ele tem uma vasta produção, né, na área da economia, e um dos livros mais interessantes que ele tem é uma discussão sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, que ele então propõe, falando que o desenvolvimento econômico ele é justamente um processo de incorporação e propagação de novas técnicas, que implica em modificações estruturais. Então, vamos pensar o que seria isso, né? Seria justamente você, como o professor Daniel estava dizendo, você trazer uma inovação técnica para uma indústria, né? Você tem um negócio, você tenta melhorar aquele negócio, você traz novas técnicas para aquele negócio, você tenta melhorar a produtividade naquele negócio, para no final você, além de modificar a estrutura daquele negócio, você trazer, né, o lucro ou o bem-estar social. É óbvio que essa definição do Celso Furtado ela foi dada nos anos 60 e 70. Né? Assim como ele é contemporâneo, né? ele é contemporâneo do Bresser Pereira, então eles têm uma visão muito parecida do que é o desenvolvimento econômico. Né? Eles têm um diálogo muito fluido, essa ideia da técnica, essa ideia da produção e essa ideia da acumulação de riqueza, dessa transformação, né, dentro da indústria e dentro do país. Mas, pensando o que é o desenvolvimentismo, lembrando que o título da aula é Desenvolvimento e Desenvolvimentismo, a gente pode dizer que o desenvolvimentismo ele acompanha esse debate do desenvolvimento. Só que o desenvolvimentismo, eu prefiro caracterizá-lo como um movimento que surgiu durante certo período histórico específico, e aqui a gente coloca entre 1930 a mais ou menos 1990, a gente pode dizer, né, cujos atores políticos, as instituições e os países articularam estratégias para a busca do desenvolvimento. Então, o que a gente está falando? Se o nosso debate é sobre a América contemporânea, de 30 a 1990, vamos dizer assim, o Celso Furtado, aqui no Brasil, ele debatia desenvolvimento. Só que esse Celso Furtado brasileiro, ele não estava fazendo isso sozinho. Lá na Argentina, havia um intelectual como o Raul Prebisch, que também discutia desenvolvimento, só que, claro, desenvolvimento para a sociedade argentina. Né? Mas não apenas o Raul Prebisch. Essas discussões elas se tornaram um espírito do tempo. Né? O que a gente entende como um espírito do tempo? Né? Ela se tornou aquilo que levava um país a uma discussão pública, política, levava um país a discutir quais estratégias ele precisava para atingir o desenvolvimento. Esse debate ele não ficou apenas na academia. Esse debate ele foi também para as instituições. Não é à toa que entre 1930 e 1990, mais ou menos, a gente vai ver uma série de projetos, como disse o professor Daniel. Uma série de projetos, uma série de instituições políticas, de partidos políticos que debatiam desenvolvimento aberto. Alguns pensando o desenvolvimento mais para o lado agroexportador, né? Outros pensando o desenvolvimento mais para o lado industrial, e tinha uma terceira corrente que era muito mais estatizante, né? Vamos dizer assim. E aí eu gostaria
de fazer uma breve chamada para o Miguel e para o Daniel, se eles conseguem pensar, dentro daquelas aulas que nós tivemos no ensino básico, né, nas aulas que eu dei para eles, algum político brasileiro que representasse esse desenvolvimento, que venha assim à cabeça de vocês. De repente, de 30 a 1990, por exemplo, eu acho que o Getúlio Vargas representou isso, eu acho que o JK representou isso. O que é que vocês pensam? Se vocês se sentirem confortáveis, podem falar. Bem, como o senhor bem falou, o Getúlio Vargas, ele é um exemplo claro, pelo menos, de tentar desenvolver um país em pouquíssimo tempo. Só que qual foi o maior erro? Foi a falta de renda do país. No caso, a gente não tinha dinheiro. E Claro. a gente foi afundando, né? E também nós tivemos outros que, trazendo bem para a atualidade, fugindo um pouco, inclusive, da pergunta que o senhor falou, e não sendo também ideológico, temos também o Lula. Sim. Que, ao meu ver, ele apresentou um alto desenvolvimento no seu período, porém, posteriormente, as decisões tomadas trouxeram prejuízos ao país, coisa que estão trazendo até hoje, né? Excelente, Miguel. Eu acho assim que você conseguiu fazer, inclusive, uma habilidade que todo o aluno tem que ter ao longo da sua formação, seja no ensino básico ou seja na graduação, que é a comparação. Você pegou o Getúlio Vargas lá no passado, né? Você conseguiu visualizar que o Getúlio Vargas ele foi um desenvolvimentista, isso é verdade. Quando eu disse 1930, eu estou dizendo justamente o período que o Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil. Então, eu estou dizendo que essa minha escolha, né, ela é uma escolha justamente para mostrar que esse desenvolvimentismo, essa nova forma de pensar o projeto nacional começou com Getúlio Vargas. E também você conseguiu comparar, né, você conseguiu trazer para o tempo mais presente, vamos dizer assim, mais contemporâneo. Você trouxe o exemplo do Lula. E existem trabalhos na academia que debatem isso, que existe um neodesenvolvimentismo, que seria um novo desenvolvimentismo. E um desses representantes desse novo desenvolvimentismo seria justamente o período do Luiz Inácio Lula da Silva. Como você falou muito bem, por sinal, é um período caracterizado por um forte crescimento do PIB, né, como poucas vezes a gente tinha na nova República, né, de 1985 em diante, vamos dizer assim. É um período, por exemplo, em 2010, a gente tem um crescimento do PIB de 7,5%, né, e esse crescimento econômico do PIB, ele vem acompanhado, por exemplo, de um desenvolvimento social, né, com o crescimento do índice Gini. O índice Gini, que é o índice que mede a extrema pobreza, né? Quantas pessoas estão na extrema pobreza no Brasil. E nesse momento aí, 2010, então, há essa discussão, viu, Miguel? Então, parabéns pela sua brilhante percepção, né, de conseguir comparar os dois períodos históricos. Mas voltando, Professor? Opa, O senhor me corrija aí se eu estiver errado, mas na época do regime militar, se eu não me engano, o Brasil tinha uma política muito de estar desenvolvendo os próprios produtos ao invés de importar de outros países, se eu não me engano, né? Nessa época aí, claramente deve ter tido um avanço econômico no país nessa época, né? Pela política do Brasil de fabricar os próprios produtos, no caso eletrônicos, né? Nessa época, consequentemente deve ter tido um avanço, né? Tanto da indústria brasileira quanto da economia, por conta sim, dessa política, não? pode continuar.
Não, era isso mesmo que eu Ah, queria sim. compartilhar. Não, Era isso. Daniel, inclusive, outro exemplo que você traz, né, dentro desse período que eu, digamos, que eu marquei de 30 a 1990, você falou dos militares, e você tem razão quando você traz isso, né? Quando você constata, por exemplo, que durante o período militar, né, a gente deixou de produzir apenas, de exportar apenas, vamos dizer assim, produtos terciários, né, que vêm da parte agrícola, né, a gente deixou de exportar banana, vamos dizer assim, e a gente passou a exportar os produtos secundários e terciários, como você disse, né, como o Brasil teve, né, a sua própria indústria de eletrodomésticos, e isso é muito interessante porque você vê, em 1930, quando Vargas começou esse projeto, a gente não tinha essas indústrias que conseguiam levar produtos para o mundo. E, por exemplo, no regime militar, a gente vai ter uma indústria de defesa que vai ser criada, né? E só fazendo um parêntese aqui para que se entenda o que é a indústria de defesa. Defesa é o ministério, atualmente, que fica as três forças militares conjuntas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Então, essa indústria de defesa ela foi criada pelas Forças Armadas e a gente conseguiu exportar durante o regime militar, por exemplo, não só armamento para o Oriente Médio, mas a gente conseguiu exportar também, a gente conseguiu exportar blindados, nós conseguimos exportar uma série de produtos que foram criados pela nossa indústria nacional, criada no período militar. Então você colocou muito bem, Daniel, muito bem mesmo, que mostra como de 30 a 85 a gente tem esse espírito do tempo, né? Essa discussão de projeto nacional. O que é um projeto nacional? Para onde a gente queria ir, né? Eu acho que um dado muito significativo desse período é, por exemplo, a gente perceber, se a gente pegar índices econômicos, isso nas relações internacionais a gente tem um debate forte sobre isso, que de 30 a 85, nós tivemos crescimentos contínuos do nosso PIB, né? Porque justamente a gente estava preocupado em abrir várias frentes da nossa economia, de transformar essa economia, de criar novas técnicas nessa economia, né? E essas várias frentes, continuamente, fizeram com que a gente tivesse um período muito fértil, né? O Brasil ele foi um dos países que mais cresceu economicamente nesse período, né? Que eu falei. Então, e hoje a gente está com alguns problemas, vamos dizer assim, no PIB. Mas é interessante perceber que um dos políticos que mais caracterizam o desenvolvimentismo no Brasil, nem o Daniel e nem o Miguel pensaram, é o JK. Por exemplo, a FGV, se você for aí na internet e colocar desenvolvimentismo, né, lá no Google, a FGV ela tem um verbete. E aí ela é como se fosse um dicionário, né? Inclusive eu indico para os alunos da graduação também, do curso, para que acessem isso. Porque esse verbete ele tem de forma bem racional, né, bem racionalizada, algumas informações históricas. Por exemplo, a FGV ela diz que quando você coloca desenvolvimentismo nesse verbete, ela diz que claramente o representante desse desenvolvimentismo é o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino Kubitschek, ele ele foi presidente do Brasil de 56 a 61, e ele é conhecido por aquele famoso plano de metas que criou Brasília. Ele é conhecido por fazer um desenvolvimento casado entre a indústria nacional e a vinda de capitais internacionais, né? É um período muito interessante, é um período de alta inflação, é um período de muito crescimento econômico no Brasil, de várias frentes que foram criadas no Brasil, de levar o Brasil para o oeste, né, fazer o interior brasileiro. Mas a gente tem que pensar para além do que a FGV colocou, por exemplo, né? O desenvolvimentismo, ele, como eu iniciei a minha fala, ele é um espírito do tempo, né? Ele não fica caracterizado só durante o período JK. Ele está além disso, ele vem de antes,
do Vargas, né? E ele continua depois do JK. Então, é um momento, é um espírito do tempo, é a moda do tempo, vamos dizer assim. E esse desenvolvimentismo, agora falando como internacionalista, ele não chegou apenas, ele não ficou restrito ao Brasil. Né? Esse desenvolvimentismo, esse espírito do tempo, ele chegou também em ambiente internacional. Por exemplo, a gente tem nas Nações Unidas uma agência dela que se chama CEPAL, que pensa o desenvolvimento para a América Latina. Então, a partir Danilo, desculpa te interromper. Que tal você, já que pegou na CEPAL, trazer aquela sua apresentação? O que você acha? Já quer começar a projetar? Já, na verdade, eu já estava me orientando por ela, né? Joga lá na tela aqui pra gente, você consegue fazer isso? O negócio é que eu tô no celular. Quer que eu faça isso para você, Danilo? Pode ser. Pode Só ser. um instantinho que eu vou abrir aqui, porque eu acho que cria uma ilustração, né, meu amigo? Sim, não, claro. Genial. Beleza. Obrigadão. Só voltando um dos pontos que o professor Danilo falou pra gente, foi o desenvolvimento no período militar. Eu não sei se o jeito que eu vou falar pode ser errôneo, muito provavelmente sim. Danilo, tá aparecendo aí a tela? Tá já tá assim. Tá no 8, eu tô no 8 aqui. Ok, sem problemas. Mas a gente teve o que pessoalmente eu chamo de desenvolvimento sintético, onde o Estado comprou, mas para mais esquentar a indústria. Foi um desenvolvimento sintético, realmente, se é que vocês me entendem. Por isso que a inflação no tempo foi tão alta. Entendi. Foi um desenvolvimento sintético. Então, tu dizes que foi assim, se vendeu uma imagem de desenvolvimento, mas no fundo havia um fundo que era a inflação, que corroía esse desenvolvimento, né? Sim, entendi. Tem sentido. E essa questão da inflação, ela permeia todo esse período de 30 a 85, né? É um debate que ele só vai conseguir ser ele só vai ser reduzido no Brasil a partir de 94, com Fernando Henrique Cardoso. Né? Antes disso, a gente tem uma discussão longa sobre inflação, porque era uma espécie de doença do nosso modelo político e econômico. Tens razão quando tu coloca isso. Mas voltando, né, essa imagem que está aparecendo para vocês é o símbolo da CEPAL. Né? A CEPAL é uma agência das Nações Unidas que trabalha desenvolvimento e desenvolvimento para a América Latina. Mas, atualmente, a gente tem que pensar, né, eu coloquei uma pergunta aí, em como debater desenvolvimento e desenvolvimentismo hoje. Né? Então, a gente pode dizer que o desenvolvimento, né, dos anos 90 para cá, do século XX, ele se tornou mais amplo. Né? Ele não fica apenas restrito à área econômica, que foi o que o professor Daniel iniciou e eu continuei falando ao longo da minha exposição. Então, esse desenvolvimento ele é também ambiental, esse desenvolvimento ele também é sustentável, ele é urbano, ele é regional. Né? E o desenvolvimentismo, nesse debate dos anos 90 para cá, ele já não é mais um espírito do tempo, né? Ele não é um espírito do tempo. Né? Ele perdeu pelo menos aquela direção, aquele centro que o debate público tinha no período que eu falei anteriormente. Pode passar, Daniel, por gentileza. Bem, e aí eu trago, na verdade, mais estratégias de como a gente debater o desenvolvimento e desenvolvimentismo hoje, né? Então eu digo que para a gente beber desse debate, a gente tem que ir atrás, né, dos principais debates em pauta atualmente, né, em periódicos, nas pós-graduações, e aí eu recomendo para os meus alunos que devem estar na graduação, mas depois vão pensar numa pós-graduação, que a gente tem, por exemplo, o mestrado de desenvolvimento regional na Unifap, que é um mestrado que pensa desenvolvimento no estado do Amapá. E o professor Daniel Chaves é professor dessa pós-graduação.
nós temos que ir atrás da imprensa, da política e dos partidos políticos, das organizações da sociedade civil e dos organismos internacionais, como a ONU, né, que continua debatendo desenvolvimento atualmente. Pode passar, Daniel, por gentileza. E aí eu deixei uma série de links, né, que podem servir como estratégias para que vocês se alimentem desse debate do desenvolvimento, do desenvolvimentismo hoje. Né? Por exemplo, na UFRJ, a gente tem um periódico chamado Desenvolvimento em Debate, né, que traz uma série de temas sobre desenvolvimento, todos esses que eu falei, inclusive o desenvolvimento sustentável. Você tem aí no link o Pacto Global, né, que é um debate sobre desenvolvimento sustentável a partir do terceiro setor, né, a partir dos organismos não governamentais, né, das ONGs. Você tem aí esse terceiro link, né, Em Busca do Desenvolvimento Perdido, é um debate atual do Bresser Pereira, é um livro mais atual do Bresser Pereira sobre desenvolvimento, que ele lançou em 2018, e ele continua muito atual, né? Não foi à toa que o professor Daniel trouxe ele para o nosso debate. Nós temos aí um podcast, que é uma plataforma que hoje está sendo muito utilizada, e tem um podcast sobre desenvolvimento sustentável, um caminho para o desenvolvimento sustentável. E eu acho que também é importante a gente ver como os partidos políticos debatem isso, né, melhor dizendo, e a gente tem aí o representante atual, vamos dizer assim, ou o herdeiro dessa tradição do desenvolvimentismo no país, é o PDT, né, que é o partido do Ciro Gomes, que tem esse debate sobre o novo projeto de desenvolvimento nacional. Então, esses links, só lembrando, são inícios para que vocês comecem a debater, a pensar, a ler sobre desenvolvimento e desenvolvimentismo hoje. Isso não encerra a discussão. A discussão é muito mais profunda que isso. Pode passar, Daniel. Aí vem as referências e a gente encerra a nossa conversa, né? O nosso debate, o nosso bate-bola. Pessoal, só para frisar aqui uma coisa extremamente importante, são os contatos do Danilo, falou? Quem quiser continuar conversando com ele, quiser localizá-lo na prática, pode achá-lo nesses endereços, em especial no e-mail danilosorato@hotmail.com. Pode encontrá-lo também nas redes sociais, através do uf.academia.edu/Danilo Sorato, e no Facebook, que é uma rede social extremamente importante ainda para contatos. Deixa eu abrir minha câmera de novo. Quer dizer, Danilo, o que você apresentou para a gente aqui foi uma perspectiva das mais abrangentes possíveis a respeito do papel que o desenvolvimento encontrou na América Latina para justamente trabalhar na direção de tornar a região um pouco mais ativa e altiva no contexto internacional. Na sua opinião, do seu balanço particular, como que você diria que essa experiência do desenvolvimentismo na América Latina gerou um resultado ou não gerou? O que você vê? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, Daniel, e inclusive ela é a pergunta, eu vou dizer que de $1 milhão, vamos dizer assim, porque ela é difícil a gente fazer uma reflexão sobre esse movimento, mas eu acho que o desenvolvimento, né, o debate sobre o desenvolvimento e o movimento, né, o desenvolvimentismo, ele trouxe para a América Latina a possibilidade da América Latina pensar a soberania dela como país, né? Pensar a soberania dela para além do político, pensar como ela teria força, né, como ator no mundo, como ela teria força para negociar com o mundo. Então, esse desenvolvimento, ainda que desigual, ainda que não tenha chegado a todos os locais da América Latina, a gente pode, por exemplo, pensar o nosso país, e se a gente fizer um paralelo do norte ao sul, a gente vai encontrar essas desigualdades, né? Isso acontece também na América Latina, mas
é muito positivo o desenvolvimento e o desenvolvimentismo para a América Latina, no sentido de mostrar que a região também pode chegar lá, de que a região tem possibilidade de criar novas técnicas, de transformar o processo produtivo, né? De ser um ator protagônico no mundo, né? Hoje, por exemplo, eu acho que há um ano atrás, mais ou menos, o Brasil exportou o KC-390 para Portugal. Quer dizer, o Brasil, que era uma colônia lá no século XIX de Portugal, atualmente ela conseguiu construir um avião que ele tem a capacidade de voar em todo o território nacional, em todo o Brasil, se ele tiver com o tanque todo cheio, e o Brasil conseguiu exportar para Portugal, mostrando para Portugal como Portugal deve proteger o seu estado, o seu território. Então, essa lógica do desenvolvimento, esse debate que foi feito no século XX, ele foi necessário para que a gente chegasse a isso hoje, atualmente. A esse produto que o Brasil entregou para Portugal. Veja só, em 2 séculos a gente começou a inverter a lógica, né, a direção desse processo. Se antes Portugal exportava perfume para a gente, agora a gente exporta avião para Portugal. Claro, quer dizer, a complexidade e a volatilidade, a transitoriedade do sistema internacional na contemporaneidade é um dado real. A China, até pouco tempo atrás, era um país de pessoas que passavam fome. Essa semana, o Partido Comunista da China anunciou que erradicou a extrema pobreza no país. Erradicar a extrema pobreza num país de 1,5 bilhão de pessoas não é para qualquer um, né? Verdade, verdade. É um processo muito robusto. Bom, para não entrar demais nesse aspecto, eu queria perguntar se você tem alguma última consideração, Danilo, alguma questão final para você colocar, já que a gente caminha para a reta final aqui da sessão. Bem, eu acho assim, como última reflexão, né, eu acho muito importante a iniciativa que você fez na sua disciplina. Inclusive, isso faz parte também do desenvolvimento, trazer novas técnicas, como o YouTube, as aulas para o ensino, né? Isso é interessante. Mas eu acho que a reflexão que a gente fez hoje, embora ela pareceu simples, né? Mas ela é extremamente complexa, né? Ela é na verdade, a gente até hoje não tem a fórmula para o desenvolvimento, né? Não existe essa fórmula, por mais que a gente tente traçar ela de maneira objetiva. O Brasil ele tem o seu próprio caminho. A China, por exemplo, que você trouxe, tem o caminho dela, e não adianta a gente tentar imitar, né? Porque cada um tem o seu processo, a sua estrutura política, a sua estrutura econômica, a sua estrutura cultural, e não é tão simples assim a gente tentar imitar processos de cada país. Então a gente tem que pensar, refletir e tentar resgatar um pouco dessa autonomia que ficou perdida na década passada, vamos dizer assim, em 2010. O Daniel quer fazer um questionamento, não quer, Daniel? Não, eu só queria colocar um pensamento aqui, porque é meio complicado dar como é que eu posso dizer, um impulso nessas políticas de desenvolvimento agora nesse período, por causa dessas políticas do governo que a gente vive, né? Porque é bem complicado com a falta de investimento nas pesquisas, bolsas, tudo, né? Que é um governo extremamente negacionista. É bem complicado esse período que a gente está vivendo agora. Talvez seja daqui para pior, né? Então, queres falar, Daniel? Não, era isso mesmo. Eu queria saber a sua opinião sobre aplicar essas práticas nesse momento agora. Ah, sim. Bom, Não, e eu acho que a tua colocação, a tua assertiva foi muito interessante. Tem sentido, né? A questão por exemplo, se tu traz a questão do científica, né? Que é uma das chaves para que a gente possa pensar digamos, um neodesenvolvimento, um novo desenvolvimento, mas a gente não pode só pensar a universidade, viu, Daniel? A gente tem que fazer um debate casado, né? Entre a universidade, as indústrias, né, o mercado,
e também a gente tem que fazer um debate casado com as instituições governamentais, né, o que a gente chama de modelo tríplice hélice. E através disso, eu acho que a gente pode encontrar um caminho, né, para esse desenvolvimento nacional nessa década que a gente está iniciando agora, a partir de 2021. Eu acredito que é com essa conversa entre Estado, essa conversa entre a universidade, essa conversa entre mercado e indústria, a gente chega lá. Certo. Bom, pessoal, não havendo mais nada, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao Danilo. Danilo, as portas para você, para o Miguel, para o Daniel estão abertas aqui para participar dessas sessões, para conversar com a gente novamente. Queria agradecer muito aos dois presentes, foram colocações extremamente importantes que ajudaram a gente a enriquecer a sessão, e com isso a gente termina agora, às 20 horas e 10 minutos, a nossa sessão de número 8 do curso de História da América Contemporânea na Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Daniel Chaves, esse é o Danilo Sorato Oliveira, e eu desejo a todos uma ótima noite, um bom fim de semana. Na semana que vem a gente retorna com mais aulas aqui do nosso curso, que já vai começando a caminhar, faltam 4 sessões para ele terminar, na retinha final do curso. Obrigado, Danilo. Obrigado, Daniel. Sempre um prazer e as portas estão abertas e eu vou entrar, hein? Ótimo, seja bem-vindo. Sintam-se em casa, pessoal. Um abraço, até já. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Muito interessante Boa noite. a aula de vocês. Gostei muito. Vou participar outras vezes. Eu vou participar. E eu gostei muito da iniciativa de vocês, tá? Muito bonito, Obrigado, muito Miguel. interessante. A gente recebe com muito carinho, tá? Não é todos professores que se disponibilizam a tirar seu tempo e disponibilizar aulas grátis a alunos, né? Verdade. Então, eu queria dar os parabéns para vocês. Apesar de ter sido uma conversa relativamente rápida e relativamente, se a gente for ver o leque que se abriu rasa, né? Porque desenvolvimentismo abriu um leque de questões imenso, muito grande. Verdade. Miguel, deixa eu te falar uma coisa importante, amigo. Agradeço sua gentileza, mas nós entendemos que tanto o caso do Danilo, que é um estudante financiado pelo contribuinte numa universidade federal, e eu, que sou docente, que participo de atividades como professor concursado, como servidor público de uma universidade federal, o que a gente está fazendo aqui é dar o retorno para a sociedade de forma aberta, pública, ampla, sem muros, sem portas fechadas, para a gente mostrar que isso aqui é o trabalho que a gente está fazendo, entendeu? Então, isso aqui é claro que a gente faz com gosto, mas é também a nossa obrigação ser assim. A gente não está fazendo nenhum favor, não, viu? A gente está fazendo o que todo mundo devia fazer, que é a universidade de portas abertas para quem quiser, porque ela é de todo o povo, né? Nossa, isso é verdade. Professor, agora o senhor falou uma verdade incrível. Isso é verdade. E tudo que, infelizmente, eu estava, inclusive, comentando com a minha família um dia desses, tudo que a gente compra e paga nesse país tem imposto para saúde e educação e não são de qualidade. Infelizmente, poderia ser bem melhor. A gente está fazendo o que a gente pode, viu? Aí Sim. realmente a gente tem como resolver apenas. Com certeza. Miguel, seja muito bem-vindo, gente. Um abração grande. Muito Até a próxima. obrigado. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado, Boa gente. noite.